A Liga Operária é um sindicato de classe, combativo e libertário que organiza trabalhadoras e trabalhadores nos centros urbanos. Nossa atuação é pautada pelos princípios do anarcossindicalismo e do sindicalismo revolucionário, rejeitando qualquer forma de colaboração com o Estado e com os patrões. Somos uma organização de base, confederada à Liga Sindical Operária e Camponesa, a ESOC, uma entidade anarcossindicalista que reúne ligas operárias e camponesas de todo o país. Juntos, construímos uma rede de resistência e luta autônoma da classe trabalhadora, livre da tutela de patrões, governos e burocracias sindicais. Nossa história começa em setembro de 1995, quando sindicalistas de diversas partes do Brasil se reuniram em São Paulo para romper com o sindicalismo de Estado e fundar uma nova organização. Desde então, a Liga Operária atua nas fábricas, nos bairros e nas ruas, defendendo a organização independente dos trabalhadores, a greve geral como instrumento de luta e a construção de uma sociedade sem exploração. Nossos princípios. Luta de classes. Enfrentamos o capitalismo e o Estado, que exploram e oprimem a classe trabalhadora. Autogestão e federalismo. Defendemos a organização direta dos trabalhadores, de baixo para cima, sem direções impostas. A ação direta. Rejeitamos a mediação de políticos e patrões. Nossa força está na luta direta nas ruas e nos locais de trabalho. É internacionalismo. Nossa luta é solidária de todos os trabalhadores do mundo contra o imperialismo. A Liga Operária é a trincheira da classe trabalhadora na cidade. Organize-se conosco. A luta é o caminho. A Liga Sindical Operária e Camponesa, ELSOC, estrutura sua luta anarcossindicalista a partir da convicção de que a emancipação da classe trabalhadora só é possível com a destruição do capitalismo e do Estado. Para a SOC, a luta pela terra e por territórios não se restringe ao campo, mas é a base material para romper com o ciclo de exploração. A organização atua contra latifúndio e a especulação imobiliária, defendendo a coletivização da terra como um bem comum e um território de existência, onde a produção e a distribuição devem servir às necessidades de toda a sociedade, e não ao lucro de poucos. No campo da educação, a ALSOC acredita que a escola deve ser um espaço de formação política e de resistência, não de reprodução da ideologia dominante. Por isso, a organização se solidariza com greves de professores e estudantes que exigem condições dignas de trabalho e ensino, entendendo que a luta por uma educação libertária é parte fundamental do processo revolucionário. A ALSOC rejeita a educação bancária e estatista, propondo uma pedagogia que desenvolva consciência crítica e a autonomia dos trabalhadores, preparando-os para a autogestão e para a construção de uma nova sociedade. Por fim, a luta por direitos sociais e por dignidade nos locais de moradia é encarada pela ALSOC como uma batalha direta contra a lógica do mercado, que transforma a habitação em mercadoria. A organização defende o direito à cidade e a uma moradia digna como condições essenciais para a vida, combatendo a especulação e a criminalização das ocupações. Para o anarcossindicalismo da ALSOC, garantir teto e dignidade não é uma concessão do Estado, mas uma conquista da classe trabalhadora organizada, que deve tomar para si a gestão dos espaços urbanos e rurais, construindo na luta diária as bases de uma sociedade livre e igualitária. A resistência à Vá-Guarani e a lição de Guaíra, quando o Estado recua diante da ação direta. Decisão do TRF4 suspende despejo e revela a fragilidade do judiciário diante da organização autônoma dos povos originários, mas a luta pela terra segue como eixo central da batalha anticapitalista. Por Coletivo Libertário do Mato Grosso do Sul, com aportes da Liga Sindical Operária e Camponesa, ALSOC. Na tarde da última quarta-feira, 22, a 4ª Região do Tribunal Regional Federal, TRF4, emitiu uma liminar que suspendeu a reintegração de posse contra a comunidade Avá-Guarani em Guaíra, PR. A decisão revoga a demolição de benfeitorias e, sobretudo, a absurda determinação de apreensão de crianças indígenas, uma medida que, por si só, escancara o caráter colonial e racista do Estado brasileiro. Não se trata, porém, de uma vitória concedida pelas instituições. É, antes, uma derrota tática do sistema ante a pressão direta e a denúncia pública organizada pela comunidade, pela Defensoria Pública da União e pelos movimentos solidários. A liminar veio depois de um pedido de socorro assinado pelos próprios Guarani, que expuseram as ilegalidades do processo, a ausência de consulta prévia, violando a Convenção 169 da OIT, falta de notificação da FUNAI.
Sigilo imposto aos autos e a tentativa de executar o despejo durante a madrugada, típica operação de guerra contra quem ousa retomar o que é seu por direito ancestral. A farsa da propriedade privada e o esbulho originário. O imóvel em questão, o sítio Boa Vista, foi cedido pela Itaipu Binacional a um particular em 1984, anos após a hidrelétrica ter submerso cemitérios e territórios sagrados dos Avá-Guarani. Décadas depois, o local foi confiscado pela União por envolvimento com contrabando e tráfico. Foi nesse ínterim, com o imóvel vazio, que a comunidade realizou a retomada, não como invasão oportunista, como disse o juiz de primeira instância, mas como ato de reparação histórica e exercício do direito originário. Previsto no artigo 231 da Constituição, mas sistematicamente negado pelo Estado. O juiz da primeira vara de Guaíra, ao classificar a ocupação como ato oportunista e autorizar a apreensão de crianças sob a alegação de instrumentalização, reproduz a lógica do colonizador, a de que o indígena é incapaz, menor, e que sua territorialidade só existe se o Estado a reconhecer. Essa é a face mais cruel do racismo institucional, que transforma a luta pela terra em caso de polícia e as crianças em reféns de uma burocracia que não cumpre seu dever de demarcar. O zapatismo como espelho, mandar obedecendo e construir poder desde baixo. A resposta da comunidade Avá-Guarani não foi esperar o judiciário, foi agir. A retomada em si é um ato de ação direta, princípio caro ao anarcossindicalismo e à tradição zapatista. Como ensinam os compas de Chiapas, o poder não se pede, se constrói. E os Guarani construíram, ainda que precariamente, um espaço de soberania alimentar, cultural e política sobre a terra que lhes foi roubada. Ao se deslocarem para a área da Itaipu para evitar o confronto armado, os indígenas não recuaram, tensionaram o sistema. Forçaram o Estado a mostrar sua face repressora e, ao mesmo tempo, expuseram a contradição central. A mesma Itaipu que alagou seu território agora é convocada a ceder uma área como paliativo. O acordo de reparação de 240 milhões de reais, homologado pelo STF em 2025, é uma migalha diante do que se deve. E mais, comprar terras já degradadas para reassentar indígenas não substitui a demarcação integral, como denuncia o advogado Rafael Modesto, do CIMI. Aqui se aplica a crítica plataformista. A luta indígena não pode ser reduzida a políticas indigenistas de compensação. Ela exige uma estratégia comum que una povos originários, camponeses sem terra, trabalhadores urbanos e periferia contra o agronegócio, o latifúndio e o capital financeiro que vê na terra apenas mercadoria. A luta de classes e a questão nacional, o território como primeira trincheira. Para o anarcossindicalismo, a emancipação não virá do Estado, que é, por essência, o guardião da propriedade privada e da exploração. A suspensão do despejo, ainda que bem-vinda, é uma trégua, não uma vitória definitiva. Enquanto o território Avá-Guarani não for demarcado fisicamente com garantias de autogestão, a espada do despejo continuará pairando. Al-Soc, em sua perspectiva de luta anticolonial e anticapitalista, defende que a organização dos povos indígenas deve se dar em federações autônomas com capacidade de mobilização permanente, articuladas com sindicatos classistas e movimentos populares. A experiência dos conselhos autônomos zapatistas é um norte. Governar-se sem governantes, decidir em assembleia, manter a resistência armada, simbólica ou real, como garantia contra o genocídio. Em Guaíra, vimos o poder da denúncia coletiva e da solidariedade interestadual. O CNDH, o CBDDH, a DPEU e o CIMI agiram em coro. Mas a força real veio das famílias que, mesmo sob ameaça de metralhadoras, não abandonaram a terra. Isso é o que chamamos de poder popular em movimento. O que vem depois? Demarcação ou nova ofensiva? A liminar do TRF-4 é provisória. O mérito ainda será julgado e o Estado pode recorrer. Por isso, a lição zapatista é clara: a autonomia não se negocia, se exerce. Os Avá-Guarani já mostraram que não esperam permissão para ocupar o que lhes é devido. Cabe a nós, organizações e trabalhadores, fortalecer essa resistência com apoio logístico, jurídico e político, mas sempre respeitando a liderança indígena. Sem vanguardismo, despejo suspenso é uma brecha. Aproveitemos para transformá-la em trincheira. Como diz o lema anarcossindicalista, nem patrões, nem governos, a terra para quem a trabalha e a defende. E no caso dos Guarani, a terra é muito mais que trabalho, é memória, cosmologia, vida.